Oi gente, tudo bem? Estou de volta e em nome de Jesus eu estarei postando um vídeo novo toda semana, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de temas, pode escrever nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer falar sobre o que vocês estão querendo ouvir. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre vida em comunidade. O quanto é importante você estar em comunhão com os irmãos quando Deus te chama para estar lá. Eu vou falar também sobre essa questão de Deus te chamar para certos lugares depois. Eu quero começar, gente, lendo Atos 2,42, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando você vive em comunhão com os irmãos, a comunhão é para isso, é para você perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, sabe? Quando a gente tem comunhão com os irmãos, a gente se fortalece, nós nos fortalecemos. Então vamos lá, eu quero explicar primeiro o que é o ensino, essa doutrina que fala aqui em Atos 2,42. Essa doutrina, gente, é os ensinos de Jesus que foram levados aos discípulos. Tudo aquilo que Jesus passou aos discípulos para que fosse feito, para que eles ensinassem outras pessoas. Essa é a doutrina, tá? A sã doutrina genuína, tá bom? A comunhão. O que é comunhão? É você partilhar com os irmãos a união com Cristo, perseverar na comunhão, porque nós vamos lidar com erros, com fraquezas, desafios. Nem em todo lugar que a gente vai ser tudo 1000 maravilhas. Se tiver 1000 maravilhas, tudo perfeito demais, tem alguma coisa de errado aí. O que é o partir do pão? É trazer à memória a obra consumadora da cruz. É trazer à memória o que Jesus fez na cruz, por que Jesus fez aquilo. E orações. A oração ela é a arma da igreja, tá? Ela serve de avanço espiritual. Quanto mais você ora, mais avanço espiritual você tem. E a igreja, gente, ela representa família. Então, quando nós aprendemos a amar esta igreja, esta comunidade, nós aprendemos a lidar com defeitos, com erros, com fraquezas. Nós aprendemos sobre perdão, nós aprendemos sobre amor. Nós aprendemos, cara, tanta coisa. Por isso que eu falo, quando Deus te chamar, se Deus falar, olha, vai para tal lugar, você vai, obedece, porque Ele tá querendo tratar alguma coisa em você, ou Ele tá querendo te usar para você ser bênção na vida de alguma pessoa ali naquele lugar. E por que eu falei que o artrito, ele é normal ter artrito? Porque, gente, quando você tá convivendo com pessoas, você tá convivendo com pessoas diferentes de você. São ideias diferentes, jeitos diferentes, pensamentos, né, diferentes. Então, assim, por que muitas pessoas sofrem decepções na igreja? Por que muitas pessoas abandonam a igreja? Eu mesma já tive uma decepção muito grande dentro da igreja, só que como eu era adolescente, eu não tinha maturidade e não tinha pessoas capacitadas em amor para estar me instruindo, para estar me discipulando de verdade, né, conversando comigo, me explicando o que estava acontecendo. Então, aos 16 anos, eu saí da igreja e fiquei afastada. E a doutrina que me ensinaram foi a doutrina seguinte: se eu estivesse longe da igreja, eu estava longe de Deus. Se eu saísse da igreja, desviasse da igreja, eu me desviava de Deus. Então, assim, se eu saísse da igreja, Deus não ia estar perto de mim, sabe? Então, isso acarretou um monte de problemas pra mim, porque por pensar assim, eu pensava que eu não era digna, que Deus não estava comigo. E aí, foi muita coisa. Um dia eu ainda vou gravar meu testemunho aqui pra vocês ouvir e entender tudo, como que aconteceu direitinho. Mas, enfim, eu fui cortada da igreja, sabe? E assim, gente, é muito mais fácil quando algo tem problema, você ir lá e cortar, arrancar e jogar fora, do que você tratar ele, né? É muito mais fácil. Então, quando tem algum artrito na igreja, o que aquele momento ele tá pedindo? Tá pedindo amor, tá pedindo tratamento com amor. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que sentar, analisar, conversar e tratar esse problema, tratar esse defeito. Porque é isso.
o verdadeiro sentido da comunhão, tá? Não é só você ir lá, sentar na igreja no domingo de manhã ou no meio de semana e louvar a Deus, aleluia, e depois pronto, ir embora. Não, gente, essa vida na igreja é uma comunhão, é comunhão. O que é comunhão? Sabe? Então, assim, eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira, tá? Então, eu quero deixar aqui alguns pontos do porquê a gente precisa estar em comunhão. O primeiro ponto que eu quero dizer é: não deixe de congregar. Se Deus, mas Deus me chamou para viajar e discipular em outros lugares, tudo bem, ótimo. Mas, mesmo assim, é bom você ter uma estrutura. Mesmo assim, é bom você ter pessoas com quem você pode contar, não é? Então, assim, se Deus está te chamando para ir para um certo lugar, uma certa igreja, assim como Ele fez comigo há uns meses atrás. Ele falou para mim que estava na hora de eu estar em um lugar. E Ele ia preparar este lugar. E Ele preparou, é um lugar incrível, cara. Como eu disse, não é um lugar perfeito. Porque não existe isso aqui neste mundo. A gente não vai viver isso aqui nesse mundo. Perfeição não existe aqui, tá? Mas é um lugar onde tem amor, onde você vê o mover do sobrenatural de Deus. Então, assim, se Deus te falar, vai para tal lugar, obedeça a voz de Deus, porque vai ser o melhor para você, tá? E assim, existe poder quando nós estamos congregando, gente. Existe poder ali, o mover do sobrenatural de Deus ali, quando você está congregando em comunhão com os irmãos. O segundo ponto, do Provérbios 18:1, eu vou ler para vocês aqui. Busca o seu próprio desejo, aquele que separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Então, assim, gente, como eu disse, quando eu me afastei da igreja, eu disse, eu não vou mais em igreja nenhuma, eu não coloco os meus pés mais em igreja. Quando eu voltei para Jesus, que foi em janeiro do ano passado, eu falei para Deus, Deus, eu não vou mais em igreja, eu tô aqui com o Senhor, eu tenho uma vida contigo agora, mas eu não vou pisar em igreja nenhuma, eu não preciso. Deus ficou em silêncio, sabe? Porque sempre eu escuto assim de Deus, é sim, não e espera. Dessa vez eu não ouvi nada, sabe? E assim, eu tava satisfazendo o meu próprio desejo, né? Eu não quero, eu não vou e pronto. Só que assim, gente, eu vou dar umas características agora aqui de pessoas assim, e todas essas características eu tinha. Primeira, na cabeça dessa pessoa, ela não precisa de mais ninguém, ou ela já sabe o suficiente, sabe? Essa pessoa, ela vai pensar, eu não preciso de ninguém para me levar até Deus, eu não preciso de ninguém para me ensinar, eu não preciso de ninguém, eu já sei o suficiente. Eu penso, porque a igreja que eu ia, era uma igreja que estuda a Bíblia demais da conta. Então eu pensava assim, eu já sei de Bíblia, sabe? Eu não preciso de igreja. Mas não é assim que funcionam as coisas, tá? O segundo ponto, essa pessoa, ela não quer lidar com certas situações, ela não quer ser tratada. Essa pessoa, ela pode até às vezes ter consciência de algumas coisas que ela faz que não é certo, mas ela não quer lidar com isso, ela não quer ser tratada. E isso é um erro gravíssimo, porque a gente precisa lidar com certas situações, nós precisamos ser tratados. Terceiro ponto, ela se ofende com facilidade, ela não aceita exortação. Tudo que você fala, às vezes nem é pra ela, ela pega aquilo ali como ofensa, tá? Às vezes se você chega pra exortar essa pessoa não quer ouvir, ela fica brava, ela fica nervosa, tá? O outro ponto, sempre que é confrontada, ela se magoa. Sempre que você vai lá e confronta um erro dela, ela se magoa. E é uma mágoa que é capaz de fazer ela não falar com você mais, entendeu? Outro ponto, são pessoas que vão ser discipuladas por pastor de internet. Eu já fui essa pessoa. Pensava que eu estava sendo discipulada por um pastor de internet, mas não é, gente. No discipulado tem confronto. Não tem como uma pessoa que mora do outro lado do país te discipular. Por quê? Porque o discipulado é convívio, é confronto. Aquela pessoa que vai te discipular, ela vai estar ali com você, ela vai estar falando, olha, não faz isso, você tá errando nisso, tá errando naquilo, não age assim, entendeu? Ela vai estar ali te confrontando, ela vai estar perto de você para você o quê? Se abrir com ela, para você contar o que tá acontecendo ali dentro de você para ela.
Isso é um discipulado. Então, a pessoa que pensa estar sendo discipulada por internet, ela não sabe o que é discipulado. Discipulado não é brincadeira, discipulado é coisa séria. Agora, um outro ponto chave. Quando a gente vive em comunhão, a gente aprende sobre o perdão, a gente aprende a perdoar. Mateus 18:15, eu vou ler para vocês. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes um irmão. Então aqui não é nem assim se você errou, né? Se você fez algo de errado, é aqui. Se seu irmão faz algo contra você, você vai lá e repreende. E quando a gente fala assim, repreende, a gente tá falando para chegar brigando, falando coisas que machucam. Gente, toda repreensão que você lê aqui na Bíblia é uma repreensão com amor. É essa repreensão que gera resultados, tá bom? É repreensão com amor. Não pense que você vai chegar numa pessoa, vai brigar, vai, sabe, diminuir ela, vai falar coisas que magoam o coração dela e a repreensão vai resolver, porque não vai piorar a situação, tá? Então, assim, a gente aprende sobre perdão, tá? E mesmo se a gente não for errado, a gente aprende que a gente tem que ir atrás e resolver esses problemas. E quanto mais rápido a gente vai atrás e resolve esses problemas, melhor é, tá? A gente não pode dar esse espaço pro diabo entrar e agir, tá? Então, quanto mais tempo você demora para ir lá resolver uma questão, é mais espaço que você vai estar dando pro inimigo entrar e agir em cima dessa situação aí. Quando você aprende a ir atrás de uma situação, para resolver uma situação que nem foi você que errou diretamente, porque às vezes você tem um pouquinho ali, né, de erro, mas você nem sabe. Quando você vai atrás para resolver, significa que você tem maturidade espiritual, tá? Eu ouvi uma coisa uma vez da Joyce Meyer. Ela falou assim que aquele que tem uma maturidade espiritual maior é sempre aquele que vai atrás primeiro. Ou é sempre aquele que se cala primeiro. Então, assim, vamos buscar ter esse nível de maturidade. Isso agrada muito o coração de Deus. Outro ponto, quando o lugar é difícil. Gente, a gente tem uma mania de quando você entra numa igreja, e aí aquela igreja é difícil, sabe? Tem pessoas difíceis, e você fala, eu não vou ficar aqui não, sabe? Vou para outro lugar. E aí você vai para outro lugar, tem algumas situações difíceis, aí você sai daquele lugar, vai para outro lugar, fica pulando, né? De galho em galho. Cara, não é isso que é o certo. Em todo lugar que você for, você vai ver que tem alguma dificuldade, sabe? O que você tem que fazer? Lidar com essas dificuldades. Perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui agora, neste momento? Está acontecendo isso e aquilo? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que lidar? Me ajuda, Espírito Santo, a lidar com essa situação, sabe? Independente do que acontecer, gente, Deus está trabalhando. Independente do que está acontecendo naquele lugar, Deus está trabalhando em alguma coisa em você, naquele lugar, sabe? Então, assim, não duvide do poder de Deus. Não duvide do controle de Deus sobre todas as coisas. Ele sempre vai estar trabalhando. Por mais que pareça bagunçado, difícil, impossível, Deus vai estar trabalhando. Se foi Deus quem te chamou para esse lugar, persevera, continua firme, não desista, não abandone este lugar, tá? Porque Deus, ele utiliza de todas as situações para trabalhar em nós. Ele promove mudanças em nossa vida, em nosso caráter, diante dessas situações. Só que a gente tem que perseverar até o fim. Lá em Mateus 13, 20 e 21 diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então o que está dizendo aqui? Está relatando essa pessoa, sabe? Que ela vai para um lugar, mas ela não firma as raízes dela ali. Qualquer situação, qualquer coisinha, ela pula fora, vai para outro lugar. E aí nunca você vai conseguir criar suas raízes, fazer com que as suas raízes sejam fundas, firmes, entendeu? Então, quando você está num lugar que é difícil, num lugar complicado, você tem que perseverar, você tem que ficar ali até o fim, tá? Se Deus te colocou lá, persevera, tá? Porque as raízes,
elas só crescem quando há perseverança. Outro ponto, o poder do confronto. Lá em Provérbios 27:17 diz assim: como ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então assim, gente, o ferro afia o ferro, não é? Um batendo no outro, aquele trem assim. É assim que a gente afia o nosso amigo. O confronto, tem poder ali no confronto. Quando você confronta um amigo, você está afiando ele. Aí a gente precisa receber esse confronto. Se o seu amigo chegou para te confrontar de um jeito muito brusco, de um jeito muito, assim, sem educação, você fala para ele, olha, obrigado pelo confronto, mas vamos fazer assim, assim, assado, porque desse jeito que você chegou não é legal e tal. Então, assim, o seu amigo vem te confrontar e você aceita o confronto e você confronta ele também em algo que ele tá errando ali. Você está entendendo tanto que é importante? Tá? E você não vai ter isso em casa sozinho. Não vai ter. Sabe? Você precisa viver em comunhão para ter esse confronto. A exortação, ela é bíblica. E como eu disse lá atrás, se você tá num lugar onde tem muito atrito, certo? É para você confrontar esse atrito, tá? Porque quando tem muito atrito, gente, é porque tá faltando confronto, tá? Então, se Deus te pôs num lugar onde tem muito atrito, é porque é para você confrontar aquilo ali, sabe? Então, assim, gente, eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus, ele nunca vai te colocar em um lugar sem ele te dar a graça para você lidar com a situação que aquele lugar vai te oferecer. Então, você precisa o quê? Confiar em Deus. Colocar sempre Deus à frente da situação. Falar, Deus, aqui, vem aqui, esteja à frente disso daqui. Espírito Santo me capacita para lidar com essa situação, porque se o Senhor me colocou aqui é porque eu consigo e eu vou perseverar. E Deus vai te honrar. Outro ponto, o bom servo, ele não escolhe serviço, ele serve. Quando você vive em comunhão, você aprende isso, tá? Tem muitos lugares que a pessoa, por exemplo, do Ministério de Louvor, ela fala, eu não vou lavar um prato, porque eu canto. Eu não vou lavar um banheiro, porque eu canto. Eu não vou fazer isso porque meu ministério é aquele ali. Eu não sou desse ministério, então, entendeu? Não existe isso. O bom servo, ele não escolhe, ele serve. Se alguém falou pra você, me ajuda aqui com isso daqui, você não vai falar, eu vou chamar o fulano ali, porque é o fulano que faz isso daí. Não, vai lá e serve, sabe? Deus, isso tem muito a ver com o seu chamado específico, tá? Quando você serve em qualquer área sem questionar, fica muito mais fácil para você descobrir o seu chamado específico. Deus, ele não chama quem tá parado, quem tá ali igual uma estátua, tá? Ele chama quem tá em movimento, quem tá procurando, quem tá se esforçando. Lembra disso. Não fica escolhendo onde você vai servir, tá? E quando você for fazer as coisas, a gente não faz de mau grado, com raiva, tipo, nossa, tem que fazer isso daqui, sabe, de cara feia, achando ruim. Não, faça como se você estivesse fazendo aquilo ali pra Deus, porque é pra Ele, entendeu? Tudo que você for fazer, sabe, seja em comunhão com os irmãos lá na igreja, seja em casa, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade, faça como se fosse pra Deus, faça com alegria, tá? Não sirva somente quando te agradar, quando aquilo ali for, tipo, você olhar e ver algum benefício, ou quando você olhar e ver que você vai ser reconhecido, sabe? Não sirva só quando te agradar. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou muito espiritual pra fazer isso. Sou muito espiritual, eu não vou mexer com isso daí. Cara, pra quem é espiritual, tudo é espiritual. Você vai lavar um prato, aquilo ali é espiritual. Você vai lavar um banheiro, aquilo ali é espiritual. Você vai limpar um chão, aquilo ali é espiritual. Tá? Então assim, se você é espiritual e tal, e fala assim que eu sou muito espiritual pra fazer isso, você não é tão espiritual assim, tá bom? Deus, ele sempre vai escolher quem serve com o coração, quem serve de todo o coração. Deus conhece o nosso coração, tá? Deus escolhe quem está em movimento, quem está servindo, quem está disposto. Então lembre-se disso, tá? Se você quer saber qual é o seu chamado específico, comece a servir aí aonde você está. Fazendo o que colocarem na sua mão para você fazer, faça com alegria. As coisas não acontecem de um dia pro outro. Mas vai colocando isso em prática. Tudo aquilo que você for fazer, começa a fazer com alegria. Mesmo que você não esteja alegre, fala pra você mesmo, eu vou me alegrar. Vou me alegrar porque isso aqui eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pra Deus. Busca essa alegria, tá? E último ponto.
Na vida de comunidade, há bênção e restauração. Eu vou ler para vocês o Salmo 133, do 1 ao 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, assim, gente, é muito importante, sabe, a gente viver ali em comunhão com os irmãos, porque quando a gente está vivendo em comunhão com os irmãos, a bênção ordenada, tá? Alinhamento com a bênção, tá bom? Você adquire maturidade espiritual, você adquire restauração. Por quê? Porque os irmãos, gente, eles vão te ajudar nessas áreas difíceis aí que você está passando na sua vida. Então é muito importante a gente estar em comunhão. Quando Deus te chama, quando Deus te fala, eu te quero aqui, obedeça, cara, tá? Como eu disse no começo do vídeo, se Deus está te chamando para fora, para outros lugares, vá, obedeça a direção de Deus. E se Deus está te chamando para estar em comunhão em um certo ambiente, esteja, obedeça a voz de Deus. Tira este orgulho que está em teu coração, tira essa vontade de ficar satisfazendo os seus desejos. E não é porque você buscava Deus em casa e agora você tá lá na igreja, você vai buscar Deus só na igreja. É claro que a sua rotina com Deus em casa vai continuar a mesma, suas devocionais, seu momento de oração, vai continuar os mesmos. Só que a diferença é que agora você também vai estar em comunhão com os irmãos. Você tem alguma coisa para fazer ali e você só vai descobrir qual é o seu propósito naquele lugar se você perseverar. Então perseverem, porque Deus, Ele é um Deus que honra. Ele é um Deus que derrama sobre nós a sua graça para fazermos aquilo que Ele manda cada um de nós fazer. Tá bom, gente? Então vamos confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que pessoas como eu possam obedecer a voz de Deus assim como eu estou obedecendo. Sabe, no começo não é fácil, porque você engole o seu orgulho. É aquele estado, você cospe pra cima pra cair na testa, né? Então assim, não é fácil. Só que, cara, quando você vê o agir de Deus, a sua força, seu ânimo, a sua alegria, sabe? Elas se renovam. Então, obedeça a Deus, escolha obedecer, porque vai ser a melhor escolha da sua vida. E um beijo pra vocês, até semana que vem.